Estamos iniciando mais um episódio do Auto Informa Entrevista, sempre com o patrocínio da BSS Blindagens. E hoje estamos trazendo o Hugo Domingues, que é vice-presidente da Stellantis e responsável pela marca Jeep na América Latina. Hugo, é um prazer receber você aqui, é muita gentileza sua. Muito obrigado pelo convite, Joel. É um prazer estar aqui falando com os seus ouvintes. Eu acho que a gente vai ter um tempo muito rico de informações, não só para falar da Jeep, mas falar da indústria como um todo. Aqui, ó, jovem e já vice-presidente do maior grupo do Brasil, com certeza. Qual a sua formação, Hugo? Eu me formei em administração de empresa lá em Minas Gerais e entrei na Fiat, né? Um sonho de todo jovem ou universitário. Comecei na Fiat, então minha carreira foi 17 anos mais ou menos na Fiat. E eu estou há quase 2 anos na frente da Jeep. Parabéns. Hugo, a Jeep está vivendo hoje um momento histórico, né? São 10 anos da fábrica de Goiânia, lá em Pernambuco. 2 milhões de veículos produzidos, não só da Jeep, né, mas de outras marcas da Stellantis. Enfim, um empreendimento do sucesso que mudou a realidade de Goiânia, né? Era um canavial, vocês fizeram daquele canavial um polo industrial, né? Mas eu quero saber do futuro, né? Qual é a expectativa da Jeep para os próximos 10 anos? Ótima pergunta, excelente pergunta, Joel. Bom, eu acho que a história da Jeep no Brasil, produzindo no Brasil, ela começa até antes disso, né? Ela começou aqui em 1957, São Bernardo do Campo, depois foi para Jaboatão dos Guararapes, tá? Depois acho que interrompeu a produção ali em 1970. Produzia o CJ, essas coisas todas. Então, essa foi a primeira história de produção da Jeep aqui no Brasil. Depois nós passamos a fazer as importações, carros icônicos, né, que nós lançamos aqui, como o Cherokee, Grand Cherokee. E aí, sim, 2015, né, nós estabelecemos a fábrica lá em Pernambuco e que a gente começou a produzir realmente um volume muito mais relevante, né? São 10 anos de história, uma década de história, né? A Jeep, desses 2 milhões de veículos que você comentou aí, ela contribuiu com mais de 1 milhão de unidades vendidas aqui no Brasil. O Renegade hoje já completa quase 550 mil unidades vendidas. É o SUV mais vendido da última década, né? O Compass já superou as 500 mil unidades e o Commander que está aí próximo de 50 mil, 60 mil unidades desde o lançamento em 2021. Então lançamos o Renegade em 2015, Compass 2016 e o Commander em 2021. Né? Só que além da gente realmente atingir 1 milhão de consumidores aqui, realmente a fábrica da Stellantis promoveu um bem-estar, um desenvolvimento social e econômico muito relevante para a região, desenvolvendo novos talentos, né, gerando uma quantidade muito relevante de empregos. E isso também nos deixa orgulhosos, nós da Jeep também orgulhosos com toda essa conquista que a gente fez aqui. E 10 anos não é só vendendo carro, mas é construindo sonhos também. A marca Jeep é uma marca única hoje no mundo, não só no mundo, mas também no Brasil, né? No próximo ano nós vamos completar 85 anos de marca no mundo. É uma marca muito relevante para a gente. E a gente construiu todo esse legado global aqui também, no Brasil, com um trabalho muito forte de construção de marca, de criação de desejo, sempre pautado nos pilares da marca, certo? Seja dos pilares globais, a gente replicando sempre aqui e hoje está no coração dos brasileiros. É verdade, né? A Jeep começou a fabricação em Goiânia há 10 anos, mas está aqui há muitos anos, né? O velho Jeepinho, Jeep Willys, né? Jeep Willys, CJ. O próprio Jeep vem da marca Jeep. Hoje todo mundo é Jeep, né? Todo mundo é Jeep. Não é à toa que a nossa marca é sinônimo de categoria. Exato. Né? Agora, Hugo, você acha que a marca é o suficiente para conquistar o coração, né, e o desejo do consumidor brasileiro? Ela tem esse poder realmente? Tem sim. A gente entra até num capítulo um pouco de branding, né? A gente sempre preocupa, Joel, com todos os pontos de contato do consumidor com a nossa marca. Desde o momento que a gente faz uma campanha publicitária e a mensagem que a gente está entregando ali, até o sistema de pós-venda, o serviço que ele faz, inclusive o valor de revenda do carro. Então, a gente preocupa realmente com toda a jornada do consumidor. E isso faz com que a gente aproxime cada vez mais a promessa, certo, da realidade que a gente faz e entrega para o consumidor.
Isso fez com que nós conseguimos construir uma marca muito forte, muito relevante, criando um vínculo emocional muito maior em relação às demais marcas que hoje tem no mercado, entendeu? Então, quanto mais a gente consegue sair desse mundo transacional, que é produto e preço, certo? A gente entrega muito mais aspiração. A gente realmente cria um vínculo emocional com o cliente. E sempre pautado nos pilares da marca, né? Nós estamos falando de aventura, de paixão. Quando a gente fala de paixão, é essa vínculo emocional que cria a comunidade Jeep, que é gigante aqui no Brasil também. E isso faz toda a diferença quando a gente fala para comprar um carro, o que ele preocupa, né? Um dos maiores motivos de compra de um Jeep é a marca. É impressionante, né? Não é produto, não é preço, não é design. Apesar disso, eu vejo que vocês fazem muita campanha, muitas ações no sentido de proporcionar a experiência. Aliás, experiência virou a palavra de ordem da indústria, né? Antigamente não existia isso, né? A pessoa comprava sem conhecer o carro efetivamente. Hoje, o marketing das empresas acha necessário a pessoa experimentar, fazer essa experiência. Isso quer dizer que o objetivo da Jeep é aumentar a participação no mercado, né? Porque o consumidor atual do Jeep já conhece a marca, já está sabendo do que se trata, conhece toda essa história. Quando você fala em experiência, ações que vocês fazem aí pelo Brasil, significa que vocês querem conquistar um mercado que ainda não conquistou. Quer dizer, a expectativa é aumentar a participação nos próximos anos? Como é que é isso? Sempre, Joel. A gente sempre busca um crescimento, né? Trazer mais relevância para a marca. A gente vai continuar trazendo novos modelos, trazendo novas tecnologias. Então, a gente sim, sempre tem essa pretensão de continuar crescendo no mercado brasileiro. Mas você tocou num assunto muito importante, né? A experiência ela está no DNA da marca Jeep. A partir do momento que eu prometo que eu tenho uma capacidade off-road, 4x4, que o meu carro é muito mais capaz do que os SUVs que existem hoje no mercado, eu tenho uma altura do solo maior, o ângulo de ataque, o ângulo de saída. Eu preciso, de alguma forma, não só demonstrar isso para o cliente que já entrou na minha marca, mas também para as pessoas que estão considerando comprar o meu carro. Existe um projeto que nós lançamos há 1 ano e meio, mais ou menos, chama Jeep Nature. Ele tem 2 objetivos. A gente faz uma parceria com algum concessionário, nós vamos fazer, entre o ano passado e esse ano, vamos somar um total de 50 eventos, no Brasil inteiro, tá? A gente normalmente conecta com um parceiro, um concessionário, a gente prospecta clientes, então clientes que o concessionário está prospectando, a gente consegue um Jeep para ele andar e para ele ter experiência off-road. Ao mesmo tempo, a gente pega clientes da marca e também conecta nesse evento. Para 2 motivos. O que estava considerando realmente entender toda a promessa que a gente tem de marca, toda a capacidade off-road, a capacidade que a gente tem, principalmente nas trilhas que a gente faz. Normalmente a gente traça trilhas 4x2 e 4x4, certo? E tem uma ainda de desafio, que aí só o Wrangler e o Gladiator são capazes de passar. São pedras enormes, rios, dunas. Então, como a gente tem toda essa capilaridade brasileira, a gente consegue experimentar todos os terrenos, né? Então, além da gente fazer com que novos clientes saibam toda a promessa que a gente entrega para a marca, a gente faz também com os clientes que estão indo com seus próprios carros, entender toda a capacidade do carro e gera lealdade para a próxima compra. Mas, Hugo, por que bater essa tecla de off-road? Eu vejo que vocês estão fazendo aí ações em Trancoso, cidades mineiras do interior, Ilhabela, né? E outras que vocês estão fazendo aí. Trilha, por exemplo, você está falando o carro para atravessar pedras. Aliás, eu fiz um test drive com o Commander no lançamento dele, lá em Curvelo. Sensacional, umas estradas totalmente inóspitas, né? Mostrando a capacidade de descida, de subida, de transpor obstáculos. Mas para que isso, se o consumidor não vai usar? Para que um 4x4 se ele nunca usa? É uma reserva de ego que vocês estão oferecendo para o consumidor? Não é uma reserva de ego. Mais uma vez, é comprovadamente... é comprovado que o cliente ele não tem uma compra 100% racional. Ele quer minimamente entender que ele tem essa liberdade, que é uma das promessas que nós temos, certo? De fazer o que quiser e onde quiser com o carro dele. E a gente deixa claro que o Jeep, se ele compara com a concorrência, tá ali,
A gente entrega, ele não entrega. Nós estamos entregando algo a mais do que a concorrência. E outra, a gente não pode olhar o uso do carro pelo consumidor só no dia a dia e voltar do trabalho. Tem que pensar no momento de lazer dele, nos finais de semana, que às vezes sim, ele quer para um pavimento off-road, ele quer ir para o interior do país, que talvez precise sim usar os features que a gente oferece, a concorrência não oferece hoje. Mesmo que então, ele... tem um vínculo emocional, não é só racional, Tá, entendeu? quer dizer, mesmo que ele use 10%. Uma vez por ano, mas está ali reservado para eles. Nós estamos ali oferecendo, frente à concorrência, praticamente no mesmo posicionamento de preço. A gente entrega mais do que a concorrência. Bom, vocês já mostraram um novo Jeep, por fora, né? Só por fora, o novo Jeep a ser fabricado no Brasil, né? O Avenger. Conta pra gente aí, quando é que ele começa a ser produzido e aonde ele vai ser produzido? Joel, você me faz perguntas que realmente eu não posso responder todas elas. Mas eu acho que a gente pode trazer informações relevantes aqui. Primeiro, né? O Jeep Avenger ele vai ser o primeiro Jeep totalmente novo que a gente vai lançar aqui depois do Commander, que foi lançado em 2021. Então ele tem uma relevância muito grande pra gente. Ele chega no segmento de SUV compacto, que é o maior segmento de SUV do Brasil e é o maior segmento do Brasil, já passou os hatches, inclusive. Né? Então ele tem uma relevância muito grande para a gente. O Avenger ele é um sucesso lá na Europa. Né? É o SUV mais vendido da Itália. Ele já recolheu 200 mil ordens, eles estão vendendo cerca de 10 mil carros por mês. E muito, muito bem aceito pelo consumidor de lá. Nós não temos dúvida que ele vai ser um sucesso para a gente. E o que eu tinha comentado já com você, né? Nós oficializamos nesse momento que nós vamos produzi-lo e também lançá-lo no ano de 2026. E no momento mais oportuno nós vamos trazer mais informações. Mas vai ser em Pernambuco ou em Porto Real, na fábrica da Peugeot? Vai ser no Brasil. Pode ser nas duas, então. Vai ser no Brasil a produção dele. E por que não revelar onde vai ser produzido? Isso é uma estratégia da empresa? Muda alguma coisa? Isso? No momento a gente vai poder revelar, Joel. No momento. Bom, você esconde muito segredo, mas a gente vai descobrir, viu? Tá bom. Você falou que ele entra no segmento de SUVs compactos. É o mesmo segmento do Renegade. Hoje sim, mas claramente está sendo criado um subsegmento dentro do B-SUV, que é o segmento subcompactos. Mas o Renegade ele foi lançado em 2015, né? Isso. E hoje já deixou de ser produzido na Itália. Enfim, ele não é mais relevante no mundo, mas continua sendo produzido no Brasil. Até quando vocês vão levar isso para frente? Sim, não. O Renegade, acabei de comentar alguns números aqui, né? É o nosso modelo mais vendido da última década. 550 mil unidades vendidas. Com a chegada do Avenger vai ser uma atuação nesse segmento de forma complementar. Então os dois convivem perfeitamente. Tá? E o Renegade tem vida longa, isso que eu posso te falar. Nós vamos ter novas gerações do Renegade. O Antônio Filosa chegou a divulgar isso há 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. E nós vamos ter uma nova geração aqui para o Brasil, sim. Agora, Hugo, não falando exatamente do Renegade, até porque eu imagino, né, chegando o Avenger, vocês vão posicioná-lo em cada subsegmento, claro, e tem espaço para isso. Como você falou, o Renegade está vendendo, enquanto vender, vocês vão manter. Mas por que a indústria em geral acaba deixando o Brasil para um segundo plano? No sentido de que as novidades surgem nos países sedes, nos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, e chegam aqui com muito atraso. Afinal de contas, o Brasil é o 8º maior produtor do mundo, é o 6º maior mercado do mundo, mas ele não é tão considerado como os mercados chamados maduros. Por que isso acontece? Joel, de forma geral, eu vou te responder dos conhecimentos que eu tenho das indústrias que não seja Stellantis, porque a Stellantis ela realmente atua de forma diferente. Né? Se pegar outras marcas, outros grupos, a relação de volume de vendas que eles têm aqui frente ao que eles vendem globalmente é muito pequeno, certo? Então, o desenvolvimento de uma plataforma específica para um volume baixo de volume aqui do Brasil versus dos Estados Unidos, que vende 20 milhões de carros, 0 km todo ano, de uma Europa que vende 25 milhões de carros, 0 km todo ano,
E aqui na América do Sul nós estamos falando de 4,5 milhões, então a proporção ela é muito diferente, né? Então o custo de desenvolvimento de uma plataforma é um investimento muito relevante. Porém, na Stellantis a gente atua de forma completamente diferente, nós temos provas para isso, né? A gente respeita muito o gosto e a necessidade do consumidor da América do Sul e do Brasil, né? Então a gente consegue fazer adaptações e trazer as necessidades ou os conteúdos que esses consumidores precisam. Se a gente olhasse só para um carro que é desenvolvido com a plataforma nos Estados Unidos, por exemplo, e trouxesse para cá, vamos pegar um Recon que está sendo desenvolvido lá, por exemplo, ou uma Grand Wagoneer, que é um carro gigante, uma SUV lá nos Estados Unidos. Esse carro ele não tem um posicionamento de preço adequado que o consumidor pagaria aqui. Então ele carrega um custo muito maior. Diferente disso, aqui na Stellantis, eu vou falar mais como Jeep, mas nós temos outras experiências como Fiat também, eu já trabalhei lá, eu posso falar. Nós temos uma relevância global da Stellantis na América do Sul muito grande frente a Estados Unidos e Europa também, que é onde tem os maiores volumes. Se eu pegar o exemplo da Jeep, as vendas da Jeep na América do Sul, ela representa 15% das vendas globais da Jeep. Isso é muito relevante. Enquanto um mercado americano vende 20 milhões de carros, 0 quilômetros, todos os anos, aqui nós estamos vendendo 4,5 milhões no Brasil, no caso do Brasil, 2,5 milhões, 2 milhões e 600. Se você olha essa proporção, que é quase assim 12%, 10% mais ou menos da venda do que eles vendem lá, aqui a gente vende 15%. Então a gente tem um peso muito relevante nesse processo decisivo de investimento. Não à toa o Commander, como exemplo, né, ele foi o primeiro carro da Jeep 100% desenvolvido fora dos Estados Unidos. Porque a gente acha esse tipo de solução aqui para atender a necessidade do consumidor. E digo mais, nós estamos começando agora a exportar o Commander para Middle East and Africa. Então, assim, nós olhamos a necessidade do consumidor e adequando nossos desenvolvimentos para atender todas essas necessidades. Hugo, a Jeep trabalha num segmento bem concorrido, né? Na faixa aí de começa com 150, vai até 300, 350. Não só já era um segmento bastante concorrido, mas com a chegada das marcas chinesas, mais ainda, elas estão atuando exatamente nesse segmento. Como fazer para se diferenciar, para oferecer para o consumidor, para chamar o consumidor para a sua marca com tanta concorrência? Acho que é legal também trazer uma visão do que é o SUV, né? O SUV no mundo é o maior segmento do mundo, hoje o SUV. Mas quando a gente pega lá nos Estados Unidos, o peso de SUV lá é 60%. Aqui no Brasil cresce drasticamente. No mês de julho bateu um recorde, pesou 45% o segmento de SUV como um todo. Então é um segmento grande, é o maior do mundo, praticamente todas as regiões do continente, né? A Jeep ela tem um grande diferencial que consegue manter a atratividade e o status que o consumidor vê na nossa marca. E é por isso que a gente consegue, com certeza, manter essa tração que a gente tem aqui de agora e para os próximos anos também. O nosso diferencial é a nossa marca. Novos competidores, Joel... Mas só te cortando, desculpa. O consumidor brasileiro é diferente daquele de 20, 30 anos. Hoje ele é absolutamente infiel. Você vê por essas marcas que estão chegando no Brasil, elas vendem rapidamente, né? Lançam o carro e já tem reserva. Antigamente o sujeito era fiel à sua marca, né? Principalmente quando tinha as 4 antigas montadoras, né? Hoje ele é absolutamente infiel, é um perigo para quem quer manter esse consumidor com tanta marca chegando, com tecnologias avançadas. Isso. Será que a marca é o suficiente para manter o consumidor? Não, a gente olha todo o ecossistema. O marketing ele é muito mais amplo do que só marca, só preço, só produto, só concessionárias. Concessionárias também é algo muito relevante para isso que a gente está falando. A capilaridade de rede que a gente tem. Mais uma vez, quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, quando a gente começou a produzir de forma mais preponderante, nós fizemos um trabalho muito pesado de
construção de relacionamento com os concessionários, abrir concessionário, ter essa capilaridade que a gente precisa, os produtos corretos, com nível de tecnologia fantástica, inovação que a Jeep trouxe para o mercado de SUV é uma coisa fantástica. Nós somos um dos primeiros até ADAS de carro produzido aqui no Brasil. E nós fizemos essa construção de marca. Essa construção de marca, ela existe na cabeça do consumidor, ela cria, sim, lealdade. Nós estamos falando que é 100%? Não é 100%. Sempre vão ter pessoas que se arriscam, ok. E ter novos players, novos competidores é saudável para os nossos consumidores e a gente respeita isso muito bem. Mas nós fizemos esse trabalho de 10 anos e a gente colhe frutos desse trabalho muito bem feito, com muita consolidação e muita consistência ao longo dos 10 anos. É isso. Apesar disso, é um segmento bastante concorrido. A Jeep não tem a perspectiva de atuar em outros segmentos? Digo, no carro de entrada, por exemplo? Ou a Stellantis vai deixar só para a Fiat isso? A Jeep atua exclusivamente no segmento de SUV. A gente tem ali uma picape, a Gladiator, mas a gente vê que tem todo o jeitão da Jeep, né? Com toda a capacidade off-road. Mas a gente não pretende sair do segmento de SUV, não, Joel. Nós temos outras marcas da Stellantis para fazer isso, certo? Os carros da Jeep, você falou de valor de revenda, né? Que é um atributo bem importante para o consumidor voltar a comprar, né? Porque ele valoriza bem o seu carro usado, na troca ele ganha com isso. Como é que vocês trabalham isso? A Jeep já conquistou várias certificações do selo Maior Valor de Revenda. O Compass ganhou durante 3 anos seguidos na sua categoria. O Commander também obteve uma certificação. O que vocês fazem para valorizar o carro usado e, obviamente, proporcionar uma troca vantajosa para o consumidor que vai voltar a comprar o carro da marca? Isso. Eu acho que é importante até a gente trazer o dado do mercado brasileiro, né? O consumidor brasileiro preocupa muito com o valor de revenda, muito mais do que nos Estados Unidos, do que na Europa, né? Sim. Isso tem muito a ver com o poder de compra do consumidor, né? Quando a gente compara a relação de carro 0 km com o mercado de 0 km com o mercado de usado, aqui chega a ser 8 vezes maior o de usado versus o de 0 km. Quando você vai para os Estados Unidos, que a Europa, que o poder do consumidor é maior, ele não se importa tanto com o usado, então tem uma demanda maior e essa relação é tipo 1:2, 1:3, ao invés de 1:8, igual a gente viu aqui, né? Então, a gente preocupa muito com o valor de revenda. Uma das ações que a gente fez início de 2024, que começou a trazer resultados disso, nós implementamos 5 anos de garantia. Os 5 anos de garantia fez com que o consumidor ele voltasse mais às concessionárias, certo? E, a partir do momento que ele deseja usar o carro, além de 2 anos ou 3 anos que ele estaria vendendo, normalmente o consumidor brasileiro ele troca o carro de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. Já foi 4, hoje está em 3 mais ou menos. Na hora que ele ia vender o carro com 3 anos de uso, o cara que ia comprar, o segundo comprador do carro, já falava assim, pô, eu vou perder a garantia em 2 meses ou já não tem a garantia, certo? Então, o fato de ter 2 anos a mais de garantia está aumentando o valor de revenda dos nossos carros. Então, esse é um tipo de ação que eu trouxe como exemplo aqui, que tem trazido bastante resultados, tem levado mais os consumidores às concessionárias e gerado um nível de lealdade ainda maior na marca. Que a garantia acaba sendo estendida para o segundo dono do carro, né? Isso. Agora, tem empresas chegando aí com 10 anos de garantia agora. É um desafio, né? É um desafio, a gente está sempre atento à concorrência. E é isso. Agora, como é que você equaliza isso? Como que a rede equaliza se ela vai pagar um bom preço para o carro usado? Essa é a proposta, né? Na hora da compra. Agora, se ela paga, digamos, a tabela FIP. Muita gente, eu não sei como a Jeep trabalha com isso, mas muitas marcas trabalham isso. Pagamos a tabela FIP na troca por um carro zero. Ela precisa vender aquele carro depois. Ela não vai poder vender acima da tabela FIP. É uma situação que deixa a rede de revendas na corda bamba, né? Como é que você equaliza isso?
A venda do seminovo ela é muito regional, né? Regionalmente ela tem uma estratégia diferente, uma demanda diferente. E essa gestão ela é praticamente toda feita pelos concessionários mesmo, né? A gente não influencia na venda do seminovo do concessionário. Não tem uma política global, não? Não tem. Mas assim, o caso da tabela FIPE são ações comerciais pontuais que a gente faz, certo? Para ajudar o consumidor que está querendo comprar um carro Jeep 0 km, certo? Ter mais um argumento. Então a gente trata de incentivos comerciais todos os meses com a rede de concessionários para tentar facilitar essa venda do carro 0 km para os nossos concessionários, para os nossos consumidores. O carro elétrico está chegando com força no Brasil, né? Já são 500 mil unidades. O carro eletrificado, né? O Eletrificado, e o híbrido. Como é que você enxerga a evolução dessa tecnologia? E como a Jeep se integra nesse segmento? Eu acho que globalmente, falando primeiro, nós estamos no quarto maior grupo automotivo do mundo, quarto, quinto, e nós temos todas as tecnologias ao nosso dispor, certo? A gente tem um processo de desenvolvimento. Falando especificamente aqui da América do Sul e do Brasil principalmente, nós temos um diferencial energético muito importante, que é o etanol, e que eu tinha comentado com você, né? A gente dá importância para o Brasil, para o consumidor brasileiro. A gente entende o momento dele. E a gente desenvolve nossas tecnologias proprietárias que atendem a necessidade do consumidor. Então, falando um pouco da plataforma BioHybrid. Ela é uma plataforma que tem inúmeras opções de níveis de eletrificação. Cada marca vai beber dessa fonte. A Jeep está preparada para isso e em breve nós vamos poder trazer mais novidades sobre essa tecnologia de... Muita gente fala da questão do híbrido usando etanol. Em alguns casos, ele polui menos até do que o carro elétrico, se a eletricidade for gerada de fontes sujas, né? Que não é o caso do Brasil. Mas, enfim, mostra que o híbrido, que o uso do etanol é um ganho excepcional, além de ser uma tecnologia brasileira, tudo isso. Mas, para isso, você precisava ter um carro a etanol, carro a álcool, o antigo carro a álcool. Porque o carro flex... você não tem a garantia de que o consumidor vai usar álcool. Vocês preparam alguma coisa nesse sentido, um carro a álcool? Não, eu não posso falar de tecnologias que a gente vai lançar no futuro ainda, mas independente disso, só de ter esse percentual, esse mix entre gasolina e etanol, já facilita demais, né? A gente olha sempre o ciclo como um todo. Tem um professor lá dentro da Stellantis, se chama João Irineu, um colega nosso. Já esteve aqui e a gente discutiu essa questão. Ele é muito didático, né? É o do poço à roda, meu amigo. O que importa é o ciclo completo. Então, a gente acredita muito nesse processo de transição, principalmente no Brasil, que tem esse diferencial competitivo que é o etanol. Ora, cá entre nós, né, Hugo? Na verdade, a gente está usando muito mais etanol, né? Os postos de combustível estão batizando a gasolina e o pior de tudo é que eles batizam com etanol, ainda bem que é com etanol, porque não dá prejuízo para o carro. Uma vez que o carro é flex, ele pode usar qualquer quantidade de álcool ou gasolina. Você está falando que o carro elétrico vai ocupar o seu espaço, né? É tido como uma regra isso, né? Ninguém acredita que o carro elétrico vai acabar com o carro a combustão. Ao contrário, né? Quando existe a possibilidade, inclusive, do uso do etanol, com a mesma capacidade de redução de emissão de CO2 na atmosfera. Mas, tecnicamente, sem considerar a falta de estrutura do elétrico, a dificuldade que vai ser esse crescimento nesse segmento aí nos próximos anos. Tecnicamente, o carro elétrico é a solução para o meio ambiente, não? Olha, Joel, talvez num futuro, mas eu acho que da nossa realidade aqui no Brasil tá bem distante, sabe? E aqui nós estamos falando, acho que um pouco de um carro full elétrico, né? Completamente elétrico, porque o processo de hibridização dos diferentes níveis que tem demonstra que é uma transição. Existem inúmeras barreiras para isso acontecer. Aqui na Europa a gente está vendo o que está acontecendo também, certo? O nível de necessidade de flexibilização das regras de emissões, porque está deixando de ter que produzir carro para respeitar um mix de carro eletrificado. Então eles estão revisando todas as regras. Estados Unidos a gente já viu que eles já afrouxaram essas regras também.
Quando a gente vai para o Brasil, um período de tempo é ainda mais longo, porque a gente, além de ter uma diferença e uma dificuldade maior de infraestrutura para ser 100% elétrico, a gente tem a solução do etanol que, quando a gente fala de emissão, que é o que realmente importa, é uma solução muito mais inteligente. O mercado está sendo invadido, entre aspas, pelas marcas chinesas, que trazem carros com alta tecnologia, eletrificado e com preço muito mais barato do que os carros vendidos no Brasil a combustão. Como é que vocês vão enfrentar esse avanço chinês? A Jeep tem todas as fórmulas, é o que a gente estava falando um pouco aqui, né? Nós temos carros icônicos, totalmente diferenciados, com características que todos os outros concorrentes não entregam. Eu não estou falando de marca chinesa ou de marca alemã, nenhuma delas. Isso nos diferencia. Nós temos um design que é diferenciado, Joel. Olha um Renegade, olha a silhueta de um Renegade e olha a silhueta de todos os SUVs do segmento de SUV compacto. Parece que a gente separa o Renegade do resto. Todos os outros têm a mesma silhueta. Isso traz algo, certo? Que é relevante na decisão de compra do nosso consumidor. Então, a minha resposta para isso, como marca Jeep, eu não tenho dúvida que a força da marca vai nos cada vez mais impulsionar para a gente chegar onde a gente quer chegar daqui para frente, com muitos investimentos nós vamos ter novas gerações, tem um Avenger chegando no ano que vem, igual eu comentei com você. Nós estamos 100% preparados para isso. A China hoje é o up-to-date aí no mercado de automóvel. Como é que eles conseguem ter uma tecnologia tão avançada com um preço bastante competitivo? E por que as empresas ocidentais não acompanham essa técnica que eles usam para chegar nesse ponto? Não sou especialista em China não, beleza? Mas assim, tudo que a gente estuda e analisa deles, né? O nível de verticalização que eles têm lá é uma coisa impressionante. A China é a fábrica do mundo, né? O país foi construído para isso. Hoje eles têm um consumo interno de mais ou menos 25 milhões de carros 0 km todo ano, mas a capacidade produtiva deles está quase chegando a 50, 45 milhões de carros 0 km, né? Então a gente sabe do custo competitivo que ele tem lá, mão de obra, tudo isso que a gente já falou aqui, e eles têm essa necessidade de exportar. Mas a gente está vendo também, nas últimas notícias que a gente acompanha, que isso não está sendo sustentável para o mercado local da China, porque eles não estão conseguindo consumir tudo que eles produzem lá, certo? Começou uma guerra de preço entre as marcas chinesas lá e a expectativa, as especulações que existem é que nem todas vão sobreviver, as menores não vão conseguir sobreviver. E aqui fica um alerta, né? Se alguma dessas marcas menores não conseguem sobreviver na China, ela não existe em nenhum lugar do Brasil. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas nós estamos acompanhando tudo aqui no Brasil, principalmente falando como marca Jeep. A gente tem tudo para contra-atacar isso daí. Salão do Automóvel. Finalmente ele vai voltar, né? Depois de tantos anos ausentes. 7 anos, acho, antes da pandemia. E já está definido em novembro. E a Jeep vai estar lá. O Compass novo vai estar presente no salão? O que eu posso te falar é que nós vamos estar lá com novidades muito relevantes. Vocês vão conseguir ver por que nós somos sinônimos de categoria, certo? Vai ser a marca do SUV lá no Salão do Automóvel. Mas nós confirmamos a nossa presença, é isso que eu posso falar. O Avenger também vai estar lá? Não posso falar quais são as novidades ainda. Então vamos encerrar a entrevista, você não pode falar. Respondi tanto de perguntas, Joel. O Brasil já foi o 4º mercado mundial. Em 2012, produziu e vendeu quase 4 milhões de carros. 3 milhões e 800. Acho que foi um pico. E era um momento glorioso, a expectativa era chegar a 5, 6 milhões. No entanto, por vários motivos, foi decaindo e agora, nos últimos anos, está recuperando o mercado, mas devemos fechar 2025 com 2 milhões e 800, por aí? 2 milhões e meio, acredito. 2 milhões e 550, 600, estamos nessa. Você acha que o Brasil tem condições de voltar a
ter aquele volume de vendas, produção e vendas? São inúmeras variáveis que impactam, né, nessa resposta, né, Joel? Principalmente o momento econômico que a gente vive ou viveu em cada um desses anos depois de 2012. Né? Se a gente pega uns 4 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos, 65% dos carros vendidos aqui no Brasil eram financiados. Com juros a 15%, isso é quase impossível. Isso dói no bolso do consumidor. E está atrelado também o que eu tinha comentado antes, o poder de compra do consumidor. O carro é um bem durável, com investimento muito relevante para o consumidor brasileiro. E na hora que os juros fica nesse patamar, que é um dos mais altos dos últimos tempos, isso dificulta com que ele tenha acesso ao carro 0 quilômetro. Então, assim, nós temos apetite para o mercado que vier, nós vamos estar preparados para o mercado que vier, mas realmente todo o ambiente macroeconômico é que depende para a gente tentar ter essas respostas. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano, quando tiver as próximas eleições presidenciais. Isso aí desestabiliza tudo e realmente a gente precisa de políticas que fomentam isso no mercado brasileiro. A gente percebe que o crescimento do mercado brasileiro está no carro médio, né? Exatamente onde vocês atuam, e onde a gente está falando desse segmento aí de 200 a 300 mil. Você não acha que o Brasil teria condições de produzir um carro de entrada, efetivamente um carro popular, que pudesse fazer com que um volume muito grande de consumidores entrasse no mercado de carro zero? Está expandindo um pouquinho as perguntas, eu vou ter que sair da Jeep, mas Sim. Não, eu falo, eu estou aproveitando você aqui para a gente conhecer um pouco mais o mercado total. Eu acho que várias empresas já estudaram algumas opções, certo? O fato é, o carro no Brasil, a evolução de preço, de precificação de carro no Brasil, ela vem de inúmeras variáveis, né? Primeiro, pela todas as exigências que são impostas para níveis de emissão e de segurança. Então, são investimentos muito altos que a gente tem que fazer, certo? Você tem que acrescentar muitos features, muitos conteúdos exigidos para emitir menos ou ter mais segurança, certo? E, às vezes, isso não vai muito acompanhando o poder de compra do brasileiro. Eu já ouvi falar de algumas empresas investigando carros 3 rodas, por exemplo, certo? Mas aí tem que mudar a legislação, essas coisas todas, sabe? Eu acho que pode existir, pode. Depende muito mais do apetite do governo junto com empresas que querem entrar nesse segmento, mas eu não tenho propriedade para falar disso, não pela Jeep. Como é que você enxerga o mercado automobilístico, a mobilidade no Brasil e no mundo daqui a 30 anos, considerando a necessidade imperiosa da redução de emissão de CO2, talvez a eliminação, né? A evolução do carro elétrico, a evolução de outras formas de energia, enfim, da transição energética que o mundo está vivendo, a presença da China cada vez mais atuante, botando todos esses elementos aí, como é que você enxerga o carro do futuro, a mobilidade do mundo no futuro? Mobilidade do mundo do futuro, ela existe de várias formas, que não seja só carro também, é óbvio. Né? Na hora que você pega uma China, o investimento que eles têm de trem de alta velocidade é uma coisa absurda. Os clientes, os consumidores de lá, eles talvez fiquem mais dependentes para usar carros elétricos, por exemplo, em centros urbanos, mas não para fazer grandes viagens, porque ele usa o trem de alta velocidade. Não é a mesma realidade que acontece aqui no Brasil. A infraestrutura ela não tem a mesma velocidade da China. E a gente precisa de carros com nível de eletrificação um pouco mais baixo ainda para fazer viagens de longas distâncias, certo? E principalmente pelo poder de compra do consumidor. Eu acredito, mais uma vez, quando a gente fala de carro e não de transporte público nem nada, é o elétrico. Um dia vai chegar o elétrico, 100% verde, vamos dizer assim, mas eu acho que tem um longo tempo para a gente chegar nisso ainda, principalmente quando a gente fala do Brasil, sabe? A hibridização é uma solução ponte, acho que perfeita para isso. Você acha que o carro voador, que já é uma realidade, ele pode ser uma aposta. mobilidade de massa? É uma aposta, né?
Existe, inclusive, o nosso grupo Stellantis tem uma empresa, sócio de uma empresa, chama Archer, se eu não me engano. Mas existe essa tentativa também. São inovações que estão acontecendo aí no mundo. Esse foi o Hugo Domingues, vice-presidente do Grupo Stellantis, responsável pela marca Jeep na América Latina. Hugo, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza. Mesmo, tá? A gente estava tentando ensaiar isso há muito tempo. Fiz questão de vir aqui. É um prazer estar falando com você e com seus audientes. Nós é que agradecemos. Grande abraço. Obrigado.